E aí, galera, hoje vamos falar sobre a história de José. E o que tem a ver José com empreendedorismo, marketing, emocional? Tá tudo ligado a isso. Vamos lá. Para quem não conhece, a história de José começa de uma forma bem, vamos dizer que comum nos dias atuais e infelizmente por causa que começa com uma relação ruim entre irmãos. Bom, José era o preferido do seu pai, Jacó, porém isso gerava um pouco de ciúmes dos seus irmãos. E isso acabou sendo acarretado com o passar do tempo, até os irmãos chegaram à decisão que deveriam matar José. E eles pegam, modam todo esse plano, e quando vai para matar José, passa um grupo de comediantes que estava indo para o Egito. E eles pensam, em vez de matá-lo, por que não vendê-lo como escravo? E em vez a gente se livra dele e também consegue um retorno financeiro. Até aí tudo bem. Tudo bem. Mas vamos lá. Ele pega, quando José chega ao Egito, ele é vendido para a casa de Potifar, que era líder do exército. Então era, vamos dizer que o melhor dos escravos, vamos dizer assim. E sempre diziam que ele era mais afeiçoado, ele era mais forte. Então quando chega lá, ele começa a trabalhar, ele começa a prosperar dentro da casa de Potifar. Ele começa a ter mais coisas confiadas a ele por Potifar e ganha segurança dele. Porém, em um certo dia, a mulher de Potifar se insinua para José e José recusa. Então, ao tentar fugir, ela pega as vestes dele, tentando agarrar ele, e ela pega e diz: Esse homem tentou me agarrar. Ela meio que forja, ela faz uma coisa falsa contra José. E José é preso injustamente. E dentro da cadeia, o que acontece? José também começa a progredir lá dentro. Ele começa a ser, vamos dizer que um coordenador entre os presos, porque ele foi para a prisão do rei, a prisão do palácio. Então ele começa a ser um coordenador entre os presos. Ele começa a delegar o copeiro, começa a delegar as funções lá dentro. Ele começa a ter, vamos dizer, um nível de proximidade muito grande com outras pessoas lá dentro e se tornando, vamos dizer, que um líder lá dentro. Então, em certo ponto, ele interpreta o sonho de um copeiro que mora dentro da prisão, que estava preso, e logo ao ser liberto, ao passar do tempo, ele começa a trabalhar com o rei Elias Copeiro, e o rei tem um sonho. E ele pega e lembra, cara, teve um cara na cadeia que interpretou meu sonho. E chama José. José interpreta o sonho do rei, que seria que o rei sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e a interpretação foi que o Egito passaria por 7 anos de fartura e depois 7 anos sem alimentos, então foi necessário criar um estoque durante esse período para poder estar preparado para o outro período de seca. Então José, por fazer essa interpretação, ele ganhou um cargo como governador do Egito, ou seja, depois do rei é somente ele. Mas o que isso tem a ver com empreendedorismo, marketing, emocional? Vamos lá. Primeira coisa, José foi injustiçado várias vezes. Primeiro, os seus irmãos, foi injustiçado. Ele não fez nada o suficiente para ter aquilo, essa repúdia dos irmãos. Depois, pela mulher de Potifar, ele é injustiçado. E ele, em nenhum momento, ele houve um tipo de reclamação sobre a situação. E você percebeu que quando ele não se deita com a mulher de Potifar, ele fez algo certo e ainda assim ele teve um resultado totalmente oposto? Então pode ser que você faça na sua vida muitas coisas certas e ainda assim a sua retribuição não vai ser proporcional a isso. Então entender isso é o que vai te dar o controle emocional. Muita coisa que você faz no seu negócio, muito planejamento que você faz, pode ser que não dê certo, mesmo você fazendo o que é certo. E muitas vezes dentro do mercado tem muita gente que fere valores para poder crescer, muita gente que fere pessoas para poder vencer, para poder ter resultados maiores do que o normal. Mas vamos lá, o que mais que a gente aprende com essa história? Resiliência. Porque ele poderia simplesmente ficar revoltado, ou com Deus, ou com o destino, não importa qual seja a sua fé, qual seja o que você acredita. No momento que ele é vendido com os irmãos, ele podia ficar revoltado, mas ele começa a seguir, trabalhar e progride, e começa a ter cargos melhores ali dentro. Ele poderia ter tentado fugir de Potifar, ele poderia ter tentado fugir daquela situação, voltar à casa do pai, se vingar dos irmãos. Então ele conseguiu seguir numa resiliência, mostrando que o objetivo dele é muito mais importante do que necessariamente as coisas que acontecem no caminho. Toda vez que você para atacar quem te atacou, você está delegando energia para o lugar errado. Porque quando você está avançando, alguém te ataca,
que você pega e para atacar essa pessoa, você está deixando de ficar mais próximo do seu objetivo final. E mesmo que no momento ali ele não teria meio que o objetivo traçado, porque a vida dele estava cheio de imprevistos, ele tinha confiança no Deus dele, que fez ele seguir em processos para chegar até onde ele chegou. E na prisão, ele começou a aprender línguas de outros povos, porque ele vivia com presos de outras regiões que vinham atacar o Egito, eram presos, era isso, era aquilo, porque era uma prisão real. Então ali ele começou a aprender novas línguas, o que ajudou no futuro, quando ele virou governador, a ter uma relação internacional ali com os outros povos muito melhor. Então cada processo te molda de uma forma muito mais profunda do que se você pular etapas, do que você achar que tudo vai dar certo. Muita coisa você vai fazer certo e não vai dar certo. E ter essa consciência é o que vai te fazer permanecer no mercado. Porque na teoria é muito lindo. Você vai abrir sua loja de roupas, vai pegar, eu vou comprar 10 roupas de R$ 30 lá no braço, vou vender R$ 80 aqui, o lucro eu compro mais, e daqui a pouco eu estou vendendo 30, 40, 50 peças por mês, já estou conseguindo me manter ali, mais ou menos. Aí eu pego e já começo a vender 200 peças, agora assim, pronto, agora eu vou abrir uma loja. Aí você leva o nível de complexidade, tem aluguel, tem água, tem luz, tem funcionário, tem impostos, tem muita coisa que se envolve. Então todo planejamento tem que ser muito bem feito, com todas as variáveis, e entender que até mesmo quando você fizer certo, pode ser que dê errado. Então ter o emocional bem blindado quanto a isso é o que vai fazer você ter sucesso. Porque em vez de você delegar energia reclamando ou procurando o culpado pelo que aconteceu, mesmo que a culpa não seja sua, a responsabilidade é totalmente sua. Não importa se sua empresa está com dificuldade por causa do mercado, por causa de uma besteira que você fez, por causa de alguém ter sabotado o seu marketing, sabotado alguma coisa, não importa. A culpa não importa de quem seja, mas a responsabilidade sempre será sua. Então, ao invés de a gente delegar energia procurando vingança, procurar quem fez, a gente tem que delegar energia para reinventar-se e resolver os problemas que estão ao nosso redor. Porque quem resolve o problema é quem é bem remunerado. Quanto mais problemas você resolve, quanto maior for o problema, mais remunerado por isso você vai ser. Então entender esse jogo, que sempre ele foi resolvendo os problemas, sempre José foi resolvendo os problemas, entendendo que não adianta se revoltar. Porque em nenhum momento ele reclama, ele segue uma constância gigantesca. Imagina seus irmãos te venderam como escravo, depois você começa a progredir e uma mulher fala que você é culpado, ele poderia falar, não, isso é mentira, isso é não sei o que, isso é não sei lá. Ele simplesmente vai para a cadeia, e dentro da cadeia, ele não reclama do que aconteceu antes, ele não fica preso no passado, ele sempre está preso no momento presente, fazendo acontecer o que está ali. E na cadeia ele começa a evoluir também, e por causa de uma visão que ele fez para um mero copeiro, fez com que ele se tornasse governador do Egito. Então, outro ponto que a gente aprende, nunca julgue o seu network. Às vezes uma pessoa vai te conectar com o seu maior cliente. Às vezes uma pessoa vai virar o jogo da sua vida. Então não menospreze as pessoas que estão ao seu redor. Todo mundo tem um nível de conexão gigantesco com outras pessoas que você nem imagina. A gente está 5, 6 pessoas de qualquer pessoa do mundo. E isso é muito real. Isso é coisa estatística. É impossível negar isso. A gente está 5 a 6 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Do Elon Musk? Sim. Do Jeff Bezos? Sim. Do dono da Nike, sim. Dono do McDonald's, sim. A gente está a 5 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Então, entender a valorização da conexão humana também nesse processo é essencial. Em nenhum momento, por ele ser um escravo melhor, ele julgou dos escravos. Em nenhum momento, por ele ser o irmão ali melhor. A Bíblia diz que os irmãos estavam meio abalados com a forma com que José era tratado, porque até uma túnica diferente ele tinha. É como se todo mundo tivesse com uma túnica preta e branca e ele tivesse com uma túnica vermelha. Então isso foi gerando o quê? Inveja. Outra coisa que a gente aprende, tudo que se destaca gera oposição. É aquele famoso ditado, prego que se destaca leva martelada. Isso é muito fato, isso é algo óbvio e que vai acontecer. Toda posição gera oposição. Ou seja, se você se posicionar, se você começar a exercer as coisas da forma certa, vai gerar uma oposição. Porque se existe um ponto, existe o contraponto. Isso é algo fato. E José também teve sonho nesse período de adolescência de que os irmãos se prostrariam a ele. E quando ele falou isso, ele incendiou ainda mais. Então, por exemplo, a forma com que a gente fala os nossos sonhos para os outros também pode impactar na forma que eles vão nos ver, porque muitas vezes a mentalidade deles não está pronta para entender a nossa perspectiva sobre esse sonho. Então é necessário ter esse nível de profundidade e sabedoria na hora de compartilhar os seus objetivos de médio, longo e curto prazo na sua vida.
Entender esse processo é extremamente importante. Depois de José vira governador, ele segue aquela tática de guardar os alimentos durante 7 anos, conforme o sonho do rei. E depois de 7 anos, no período de seca, outros povos começam a vir buscar sementes no Egito, porque todo mundo está sem e apenas o Egito tem. Então, quem vai lá também buscar sementes com José? Os seus irmãos. Entende? Agora, como o sonho se fecha, o ciclo se fecha. Só que para isso ele precisou ser vendido pelos irmãos. Ele precisou virar escravo, depois ser injustiçado por uma acusação falsa da mulher, depois ir preso e depois da prisão ele ajudou um copeiro que conectou ele com o rei. Entende? O nível que as coisas se conectam. Então, olha o processo que ele precisou passar para que ele chegasse ali. E vamos chutar baixo que isso passou, sei lá, em 10 anos. Vamos supor que ele foi vendido com 20 e com 30 anos isso vai acontecer. Olha o tempo em que o coração dele podia gerar um nível de revolta e não aconteceu por causa de uma resiliência, de um controle emocional acima da média. Então, essa resiliência que fez ele alcançar ser governador do Egito. Você pode pensar assim, ah, mas é sorte, é variável, é isso, é aquilo. Não é. É resiliência, é entender que tudo tem um processo. E em nenhum momento, uma coisa muito legal também, em todas as ocasiões, José não se intitulou líder. Ele se tornou um líder por visão de fora. Porque ser líder é um estado de espírito. Ser líder é ser, não necessariamente um cargo. Ser líder não é um cargo. Então entender isso também é que vira o jogo. Ele não se tornou o melhor escravo ali da casa porque ele começou a bajular o líder ou algo do tipo. É porque ele começou a entregar resultado. Ele começou a ser resiliente nas coisas que ele faz. Porque se ele tivesse preso no passado, ele não estaria pensando em produzir mais. Ele estaria pensando em como eu vou fugir daqui. Entende? Então lembre-se, sempre que for fazer alguma coisa, blinde o seu emocional contra as variáveis, porque vão acontecer. Entenda que mesmo quando você fizer certo, pode ser que dê errado. Então, nunca fique refém das circunstâncias. Sempre fique refém do que você acredita, da sua mentalidade, do seu emocional, e todas as circunstâncias pode até não ser sua culpa, mas é a sua responsabilidade. Então é isso. Bora pro próximo vídeo. Tem próximos vídeos aí, pode deixar em algum lugar aí. Se inscreva. Fui!